Hello, hello! Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados do varejo atualmente, a Gen Z. Mas antes de aprofundar essa conversa, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Hoje, quem ainda sustenta grande parte do varejo de moda é a mulher 35-40+. É ela que muitas vezes sustenta ticket, recorrência, margem e consumo mais consistente. Então esse vídeo não é sobre abandonar esse público para tentar virar uma marca Gen Z. Muito pelo contrário. O problema é que enquanto o consumidor mais maduro sustenta o caixa, a Gen Z sustenta relevância, desejo, percepção de marca e influência cultural. E ignorar isso talvez seja um dos maiores erros do varejo hoje. Porque mesmo quando ela não é quem mais compra, muitas vezes é ela quem influencia a linguagem, a estética e o comportamento de consumo do mercado inteiro. Estamos falando de uma geração que cresceu completamente conectada. TikTok, rede social, microtrend, excesso de estímulo, velocidade de informação e consumo por algoritmo. E talvez por isso exista uma frase que eu escuto constantemente no varejo: a Gen Z só quer preço. Mas talvez esse seja um dos maiores erros de leitura de mercado hoje. Porque enquanto muitos lojistas estão tentando competir com Shein, Shopee e consumo acelerado da internet, desmontando muitas vezes a sua margem, comprando tendências sem estratégia e perdendo identidade, a Gen Z está procurando algo muito maior do que preço. Ela está procurando identidade, pertencimento, repertório, experiência e conexão. Inclusive, relatórios recentes da WGSN mostram exatamente isso. A Gen Z está migrando do consumo puramente material para um consumo ligado à experiência, capital cultural e pertencimento. E nesse vídeo nós vamos entender como atrair esse público sem destruir margem, usando produto, usando experiência, comunidade e percepção de marca de uma forma muito estratégica. Mas antes da gente aprofundar essa conversa sobre Gen Z, eu achei importante fazer uma observação. Aqui eu não quero falar apenas de idade. Hoje, comportamento de consumo está muito mais ligado a momento de vida do que faixa etária. Existem mulheres extremamente conectadas com tendência aos 50 e consumidores muito mais racionais aos 25. Então talvez faça mais sentido falar sobre diferentes momentos de consumo. Consumo de descoberta. Existe um consumidor muito ligado à descoberta, experimentação e construção de identidade. Aqui, a estética, pertencimento, novidade e validação social tem muito peso. Consumo de construção. Existe também um consumidor em fase de construção de vida, carreira, rotina, imagem profissional, praticidade e equilíbrio financeiro. Nesse momento, o consumo começa a buscar mais coerência entre estética e funcionalidade. Consumo de refinamento. Já é um consumidor muito mais maduro, que tende a consumir por menos impulso e por mais identidade pessoal. Busca qualidade, modelagem, versatilidade e coerência com o próprio estilo de vida. Consumo de continuidade e experiência. Existe também esse consumidor extremamente valioso, que busca confiança, acolhimento, experiência e relação com a marca. Muitas vezes ele possui estabilidade financeira, fidelidade e desejo de continuar consumindo moda, mas sem se sentir excluído da conversa, porque no final, pessoas diferentes não compram apenas produtos diferentes, elas compram por motivos diferentes. Algumas compram pertencimento, outras praticidade, outras expressão e outras segurança. E quanto mais o varejo entende esse comportamento, menos ele depende apenas de tendência para vender. A Shein não mudou só o preço, mudou o comportamento. E talvez aqui esteja uma das maiores mudanças de consumo atual. Plataformas como Shein, Shopee, TikTok Shop e o próprio TikTok não mudaram apenas a forma de comprar, elas mudaram a percepção de velocidade da moda. Hoje, a Gen Z acorda, abre o TikTok antes mesmo de sair da cama. Vê uma estética nova, um look viralizando, um unboxing, uma microtrend, uma influenciadora usando uma peça e em segundos sente que precisa se atualizar. Estamos falando de uma geração que vive em um ambiente de excesso de estímulo, excesso de tendência, excesso de informação e excesso de estética e comparação. A internet transformou moda em dopamina. Sempre existe alguma coisa nova esperando por você. E aí, muitos lojistas começaram a achar que o problema era apenas preço. Mas não é só isso. Estamos falando da velocidade emocional. Quando o consumo acontece no impulso da emoção, na novidade e do estímulo constante, antes mesmo de existir necessidade real. E talvez tenha sido exatamente aqui que parte do varejo começou a errar.
porque muitos lojistas tentaram responder a essa aceleração do jeito errado, comprando mais trend, copiando estética, tentando viralizar, desmontando margem e perdendo identidade. Quando, na verdade, a Gen Z não estava procurando novidade, ela estava procurando conexão. O que a Gen Z realmente busca? A Gen Z não quer apenas consumir, ela quer se reconhecer. Estudos mostram uma mudança muito forte. O novo status da Gen Z não está no luxo tradicional, está em repertório, curadoria, nicho, estética, comunidade, pertencimento e capital cultural. A Gen Z não quer parecer rica, ela quer parecer interessante. Isso muda completamente o varejo, porque agora a loja não vende apenas roupa. Ela vende ou deve vender uma sensação, identidade, leitura estética e pertencimento. Hoje, muitas vezes, o valor não está na peça, está no que aquela peça comunica. Alguns exemplos: famoso you know. Produtos que não são necessariamente óbvios ou extremamente comerciais, mas que carregam códigos culturais e referências que quem entende, reconhece. Produtos com cara de descoberta, peças que parecem únicas, garimpadas, menos massificadas. A sensação de eu encontrei isso, para eles, gera muito valor. Estética menos óbvia. A Gen Z está começando a se cansar dessa estética extremamente padronizada das redes. O excesso de trend, igual para todo mundo, perde força, enquanto marcas com identidade própria ganham relevância. Um consumo mais curado não é só comprar muito, é comprar coisas que conversem entre si, que façam sentido dentro de uma estética, de um estilo de vida, de uma identidade pessoal. Referências de nicho, música, filme, cafeteria, vinho, corrida, pilates, hobbies, tudo isso começa a construir um repertório e uma percepção de identidade. Por isso, não adianta só comprar tendência. O lojista precisa construir uma narrativa. O varejo está errando ao tentar parecer jovem. Um erro gigantesco do varejo. Tentar parecer jovem em vez de parecer relevante. Tem loja hoje exagerando na trend, copiando TikTok, usando linguagem forçada, mantendo feed artificial e tentando viralizar o tempo inteiro. Existe uma diferença enorme entre ser atual e parecer desesperado para parecer jovem. A Gen Z percebe isso muito rápido, quando uma marca está se forçando a um comportamento. Essa geração está cansada de estética excessivamente perfeita, porque perfeição extrema começa a parecer distante, artificial e sem verdade. Por isso, conteúdos lo-fi, bastidores, erros, estética humana, bagunça intencional estão funcionando tanto. O algoritmo padronizou o gosto, e é exatamente por isso que a autenticidade ficou rara. A loja física nunca teve tanto potencial. E talvez aqui esteja uma das maiores oportunidades do varejo hoje. A Gen Z está cansada do excesso digital. Excesso de tela, excesso de estímulo, excesso de estética igual, excesso de algoritmo. E é exatamente por isso que a loja física nunca teve tanto potencial de conexão. Porque essa geração não quer apenas entrar numa loja. Ela quer viver uma experiência, uma descoberta, quer uma atmosfera, uma sensação, quer pertencer. A Gen Z compra primeiro o ambiente, depois ela compra o produto. Experiência, VM e styling. Isso muda completamente a forma de pensar do varejo, porque o visual merchandising deixa de ser apenas organização e passa a ser construção de desejo. Hoje a loja precisa parecer menos estoque e mais lifestyle. O styling ganha força porque para essa geração nem tudo é sobre a peça. Muitas vezes é sobre como usar aquela peça, como combinar e como sobrepor. E até mesmo um acessório, uma informação de moda. O styling transforma o produto em referência. Sensação de movimento. Existe outra coisa muito importante. A Gen Z responde muito à sensação de novidade. Por isso, drops, cápsulas pequenas, trocas de VM, araras rotativas, lançamentos com storytelling funcionam tão bem. Às vezes não é falta de produto, é falta de sensação de movimento. Comunidade. Talvez um dos movimentos mais fortes dessa geração seja a busca por comunidade. A Miu Miu criou um clube do livro. A Alo Yoga cria experiências presenciais, cafés e aulas. E perceba, essas marcas não estão vendendo apenas produto, estão criando pertencimento. E isso pode acontecer em escalas muito menores também.
Eventos pequenos, encontros, experiências seletivas, ativações, movimentos que façam o cliente se sentir pertencente àquele universo. Humanização. Outro ponto importante, a Gen Z rejeita marcas excessivamente perfeitas. Isso explica muito do comportamento do TikTok. As trends que mais viralizam raramente são mega produções. Muitas vezes são vídeos no espelho, no provador, no carro, no cotidiano, espontâneos e humanos. O excesso de perfeição gera distância, enquanto verdade gera identificação. Digital como convite. E aqui entra uma mudança muito importante. O Instagram não é apenas sua vitrine. Ele precisa virar um convite. O digital precisa despertar vontade de viver aquela experiência no presencial. Porque hoje a loja física funciona quase como uma extensão do lifestyle da marca. Então, mais do que postar produto, o varejo precisa mostrar uma atmosfera, bastidor, o styling, essa movimentação, detalhes, essa rotina de verdade. Curadoria. A Gen Z está cansada de ver tudo igual. O excesso perdeu esse valor. Curadoria ganhou o valor. O algoritmo padronizou o gosto e é exatamente por isso que a autenticidade ficou muito rara. Então, talvez o caminho não seja competir com a velocidade da internet. Talvez o caminho seja oferecer aquilo que o algoritmo não consegue entregar: experiência, identidade, curadoria, pertencimento e conexão real. O que o varejo precisa entender? Talvez o maior erro do varejo hoje seja reduzir a Gen Z a uma geração que compra apenas tendência barata, porque os dados mostram um comportamento muito mais complexo. Apesar de terem crescido na era do consumo acelerado, essa geração também demonstra fadiga do excesso, da padronização estética e das experiências superficiais. O novo status para Gen Z está cada vez mais ligado a capital cultural, curadoria, comunidade e experiências reais, e não apenas a posse material. Além disso, 51% dos consumidores jovens afirmam que sentir pertencimento a uma comunidade de uma marca é algo fundamental. Ou seja, essa geração não quer apenas comprar produto, ela quer consumir marcas que façam sentido culturalmente, que gerem identificação, que ofereçam algum tipo de conexão real. E talvez seja exatamente por isso que curadoria, experiência e comunidade estejam se tornando tão valiosos no varejo atual. E agora eu quero saber, qual é a maior dificuldade da sua loja hoje para atrair um consumidor mais jovem? Me conta aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo com alguém do varejo que ainda acha que a Gen Z compra só preço.